Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Representações do Espaço Geográfico. Esse é o momento da gente começar aí a nossa nova atividade, que é a atividade número 4. Então, a gente vai para a nossa tela agora, dá uma olhadinha onde nós estamos no nosso componente Representações do Espaço Geográfico. Começamos a nossa atividade número 4, que é uma atividade de introdução. Eu sou o professor Kleber Araújo e vamos dar uma olhadinha agora rapidinho nas nossas habilidades aqui, que são as seguintes. Vamos lá. Nós estamos aqui no nosso componente Representações do Espaço Geográfico, mas vocês precisam lembrar que nós não estamos sozinhos, nós temos outros componentes que são integrados. Então, nós temos aqui os números por trás da informação, razão e sociedade, o conhecimento humano e sua aplicabilidade e também sociedade e conhecimento. E agora sim, eu vou passar para vocês as nossas habilidades da aula de hoje, que são as seguintes. A primeira delas, que é a habilidade utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, que está falando aí referente à questão das imagens, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa segunda habilidade, tudo bem? Vamos lá para a nossa tela, segunda habilidade, que é analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros, que contribuem para o raciocínio geográfico. E já no embalo, já vamos jogar a próxima habilidade, que é selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. E vamos avançar mais um pouquinho também, falando aqui dos nossos objetos de conhecimento, que são os temas que a gente trabalha ao longo do semestre, que são a história da cartografia, elementos da cartografia, projeções cartográficas, sistemas de coordenadas geográficas, fuso horários, produção e interpretação de mapas temáticos e também o sensoriamento remoto. E a estratégia é a sala de aula invertida, onde o estudante é o protagonista. Então, hoje nós vamos trabalhar quais são as habilidades, os conteúdos, na verdade, né, que nós vamos trabalhar ao longo dessa jornada durante a atividade número 4. Mas para isso, a gente vai fazer uma recapitulação das atividades anteriores, tudo bem? Então vamos lá para a nossa telinha para a gente ver os objetivos da aula de hoje. Vamos lá! Então uma perguntinha para vocês, né? O que nós vamos aprender nesse componente na atividade número 4, que é o seguinte, vamos lá. A atividade 4 ela está dividida em 2 blocos. E no primeiro bloco, que vocês estão vendo aqui, nós vamos falar sobre as representações da forma da Terra. Depois nós vamos falar sobre as diferentes imprecisões nas representações da forma da Terra. Depois nós vamos falar, no segundo bloco, os diferentes tipos de projeções cartográficas. E, por fim, nós vamos falar sobre as principais propriedades das projeções cartográficas. Isso aqui vai estar relacionado à atividade que vocês vão realizar, tudo bem? Vamos avançar agora para os objetivos da aula de hoje, que são: na aula de hoje vamos recapitular o conteúdo sobre a cartografia temática. Depois vamos aprender sobre os tipos de mapas e quais são os elementos que os compõem. Por fim, vamos aprender sobre as primeiras projeções cartográficas e receber as orientações da atividade 4. Então, nós vamos fazer uma recapitulação aí dos nossos conteúdos e depois disso, aí sim, vocês vão receber as orientações da atividade número 4. Então, agora a gente começa a fazer a nossa retomada para depois sim a gente avançar aí nesses conteúdos novos. Tudo bem? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bora lá!
Bem, quando a gente fala, pessoal, a respeito da cartografia temática, a gente precisa lembrar o seguinte, que a cartografia temática se utiliza de temas variados que atendem a necessidades diversas. Os mapas da cartografia temática fazem um recorte específico de detalhes que acabam não aparecendo nos mapas sistemáticos, que são aqueles que apresentam a topografia dos terrenos. As informações apresentadas nos mapas de cartografia temática podem ser obtidas por meio de pesquisas, fotografias, notícias, análise de dados, etc. Então, quando a gente analisa a cartografia temática, vocês precisam lembrar mais uma vez que ela segue temas específicos. A cartografia sistemática é uma cartografia que visa mostrar o terreno. Então, você tem um satélite, você tem um drone, você tem um avião que tem uma câmera. Esses equipamentos eles vão tirar fotografias ou vão mostrar imagens, né, via satélite dos terrenos. Então, a cartografia sistemática ela se baseia aí, né, na produção aí de imagens de terrenos, da topografia. E no caso da cartografia temática, né, a sistemática terreno. A cartografia temática é temas variados. Então, você tirou a foto, né, usou um drone e tirou a foto de um determinado terreno, né, de uma determinada área. E depois disso você quer alguma informação específica daquela área. Por exemplo, eu quero saber a densidade populacional daquela área que eu tirei uma fotografia. Então, para fazer isso, você vai utilizar a cartografia temática. Você vai ter que ir lá, né, naquela região, fazer uma pesquisa, verificar quantas pessoas que moram naquela área. Sacaram a ideia? Então, tudo isso é cartografia temática. Vamos avançar mais uma vez na nossa tela. Bora lá. Bem, aqui nós temos um mapa ampliado, né, o mapa que estava aparecendo aí na tela de vocês, que mostra a densidade de povoamento do Brasil. Então, olha lá, se vocês observarem, nós temos uma legenda que mostra uma escala de cores, que vai, né, do marrom mais escuro até o laranja mais claro, até o branco, na verdade, né? E se vocês perceberem, as áreas mais escuras são as áreas mais densamente povoadas do Brasil. Se vocês observarem, olha só que interessante, a gente percebe que as áreas mais povoadas, elas são da parte mais do litoral do nosso país, né? E depois a gente vê essa densidade populacional diminuindo bastante. Então, olha lá, na região norte nós já temos uma área bem menos povoada, tudo bem? E nas regiões costeiras nós temos mais pessoas habitando essas regiões. Então, aqui nós temos um mapa que utiliza a cartografia temática. Você usa a escala de cores para você determinar a densidade populacional do nosso país. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho aqui para a legenda. O mapa apresentado mostra a densidade demográfica, no caso por municípios do Brasil, né, no ano de 2000. Então, já temos informações mais atualizadas. Esse mapa já é um mapa mais antigo. Agora, aqui na nossa tela, eu vou passar para vocês um mapa que mostra os biomas do mundo. Aqui nós já saímos do Brasil, avançamos para o mundo. Então, aqui nós temos escalas, né, da cor verde. A gente está sem a legenda ali, né, da parte das cores, mas a gente percebe que as áreas verdes, elas são as áreas de florestas, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores, nas atividades anteriores. A gente falou sobre as cores dos mapas. Então, aqui você bate o olho e sabe que o verde são as florestas tropicais, e quanto mais escuro, mais densamente, né, povoada, aí no caso, não povoada, né, mas nós temos uma densidade maior aí nas florestas, tudo bem? E quanto mais claro, menos florestas, e temos aí outros tipos de biomas. Vamos avançar aqui. Então, o mapa apresentado mostra os biomas do mundo. Então, é mais um mapa que está refletindo a cartografia temática. Vamos ver qual que é o próximo mapa que nós temos aqui, que é um mapa bem interessante, onde nós temos a densidade populacional no mundo. Olha só que interessante. E aqui nós temos uma escala da cor marrom, do marrom mais escuro para o marrom mais claro. Então, no marrom mais claro, nós temos as áreas que são
menos povoadas. E o marrom mais escuro são as áreas mais densamente povoadas. Vocês conseguem perceber lá a China, a Índia, né? São países densamente povoados. O Brasil ele já está numa escala bem mais clara ali do tom de marrom. E observem, né? Países menores têm populações imensas, né? Então eles são densamente povoados. Olha lá, se vocês observarem a Rússia, para quem lembrar ali, né? Onde fica a Rússia, se vocês observarem, ela está bem clarinha, ela não é tão densamente povoada assim. Bem interessante, né? Então aqui nós temos um mapa que está mostrando a densidade populacional do mundo no ano de 2006. Então esses mapas populacionais que eu mostrei para vocês, eles são feitos, né, através de pesquisas. Então, por exemplo, o IBGE, ele, para atualizar esses mapas temáticos, né, da densidade populacional, ele faz as pesquisas. No caso, esse ano, né, no ano de 2022, nós temos aí a pesquisa do censo, tá? Então, o censo vai contar a população brasileira e também obter outros dados, por exemplo, de renda, beleza? Então, esses dados vão fazer parte aí da cartografia temática que vai sendo atualizada conforme o tempo vai passando, tudo bem? Então, os mapas, quando a gente fala dos biomas, aí esses mapas, eles demoram muito mais tempo para ser atualizados. Quando a gente fala de densidade populacional, a gente está falando aí a cada 10 anos, né? A gente faz o censo aqui no Brasil e ele vai mostrando esses dados. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vamos lá. Bem, e aqui eu vou mostrar para vocês um mapa bem diferente. Olha só, esse é um mapa anamórfico. E olha só que diferente, a gente percebe que a forma dos continentes, ela não está seguindo o padrão aí que nós conhecemos, né? Então ali o Brasil, olha lá o formato do Brasil como está diferente da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da África. Então nós temos aqui um mapa que ele não reflete a questão do contorno perfeito, né, dos continentes, e sim, ele reflete dados. Então, o que acontece? Em vez de você mostrar os dados, por exemplo, só em números, você pode mostrar nesse tipo de mapa, um mapa anamórfico. Então, aqui, olha só, vou colocar a legenda para vocês. Nos mapas de anamorfose, podemos observar distorções nos territórios que mostram de maneira mais visual determinados dados quantitativos, dados de quantidade, que se queira apresentar. No mapa apresentado, podemos observar os países que mais emitiram dióxido de carbono nos anos de 1970 até 2016. Então, da década de 70 até o ano de 2016, nós temos aqui quais os países que emitem mais dióxido de carbono. Então, vou voltar aqui para a imagem. Olha só que interessante. Então, nós temos ali, né, a legenda, né? A legenda não, né? Os anos ali subindo, né? Então, de 1970 até 2016, e nós temos esses países inflando, como se fosse uma bexiga, né? Porque são os países onde nós temos um maior consumo, né? Um maior gasto aí, no caso, né, de dióxido de carbono. Então, olha só, os países que mais emitiram dióxido de carbono, que é um combustível fóssil, né? E principalmente aí, utilizado aí na indústria, né, e também aí nos automóveis. Então, olha lá o Brasil. Ele teve uma escala, ele foi subindo ali, né, o nosso país, na questão aí do uso, né, do CO2, o famoso CO2. Mas ele nem se compara com outros países. Observem lá a China, por exemplo, inflando, né, da década de 70 até 2016, os Estados Unidos também. Então, são países que acabam poluindo muito o meio ambiente por utilizar esse combustível na indústria e também nos automóveis. Beleza? Então, a gente viu esse mapa de anamorfose que pode ser utilizado para representar esses dados. Em vez de você colocar só numa tabela ou numa escala, você pode usar esses mapas para mostrar aí esses dados quantitativos que envolvem quantidade. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Bora lá. Bem, agora separando então em duas tabelas aqui para vocês, eu separei, né, a cartografia sistemática e a cartografia temática. Então vamos lá. Cartografia sistemática.
para a gente relembrar isso aqui e ficar na cabeça. Ela é baseada em normas técnicas e convenções internacionais, então segue regras. Serve de apoio à produção do conhecimento geográfico para a elaboração de bases para o mapeamento temático. Então você fotografa os terrenos, né, para depois você usar isso de base para fazer um mapeamento temático. E a cartografia temática, ela é baseada em normas metodológicas e todos os mapas que tratam de outro assunto, além da simples representação do terreno. Então, se você não quer representar só um terreno, você vai para a cartografia temática. E serve de apoio à produção do conhecimento dos fenômenos geográficos. Então, quando a gente fala da cartografia temática, todos esses dados obtidos por ela servem de apoio para todas as outras áreas das ciências. Então a gente está falando de história, está falando de biologia, a gente pode falar de vários campos das ciências utilizando os dados da cartografia temática. Beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bora lá. Bem, qual que é a base científica, né, das duas cartografias? Na cartografia sistemática, nós temos a geodesia, topografia, o sensoriamento remoto, que nós vamos falar na atividade número 5, e também a astronomia. E na cartografia temática, nós temos a teoria da informação e comunicação, a semiologia, a estatística, né, no caso o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entra justamente aqui. E o sensoriamento remoto também. Beleza? Que a gente vai falar só na atividade número 5. Então, nas próximas aulas, vamos nos aprofundar melhor sobre esses tópicos. A gente já se aprofundou, falta só fechar, finalizar, no caso, alguns desses tópicos. Beleza? Então, agora a gente vai começar a falar sobre os tipos de mapas e os dados que a gente consegue encontrar nos mapas. Tudo bem? Então, a gente vai falar sobre isso, recapitular esse tópico e depois a gente avança mais um pouquinho. Vamos lá! Então, quando a gente fala sobre os tipos de mapas, pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte, que nós temos mapas geomorfológicos, que representam características do relevo de uma região. Você quer mostrar um relevo? Um mapa geomorfológico vai mostrar isso para vocês. Nós também temos os mapas climáticos, que indicam os tipos de clima que atuam sobre uma determinada região. Depois nós temos também os mapas hidrográficos, que mostram os rios e as bacias que cortam uma determinada região, uma região que você quiser pesquisar. Depois nós temos os mapas biogeográficos, que apontam os tipos de vegetação que cobrem determinadas áreas, determinadas localizações. E depois também nós temos os mapas em alto relevo, que são representações tridimensionais, a gente está falando de 3D, geralmente do relevo de uma região, materializado como um artefato físico. Então, os mapas de alto relevo, eles podem ser produzidos, por exemplo, com impressoras 3D, que nós falamos na atividade número 3. A gente falou sobre, teve uma aula que a gente falou especificamente sobre a produção de mapas táteis, e a gente mostrou um pouquinho de uma universidade, né, que tinha mapas em 3D. Eles fizeram os mapas em 3D do campus e esses mapas em 3D da cartografia tátil, que está envolvendo o nosso tato, tudo bem? Eles foram produzidos com impressoras 3D. E esses mapas, no caso aqui de alto relevo, eles podem ser feitos dessa maneira também. Você faz num programa de modelagem em 3D, né, você pode utilizar para fazer esse programa para fazer esse tipo de mapas e depois você imprime esses mapas e você vai ter os mapas de terreno, esses mapas topográficos, onde a gente vai perceber, né, a altura, né, e a profundidade de determinadas áreas. Tudo bem? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bora lá! Bem, falando ainda sobre os tipos de mapa, nós temos o mapa topográfico, que estuda o relevo em níveis de altura e também inclui aí os rios mais importantes, né, do local. Depois nós temos o mapa político, que aponta a divisão do território em países, estados, regiões ou municípios. Então o mapinha que eu mostrei para vocês e que está aparecendo na tela, ele é um mapa da densidade populacional do Brasil.
mas se vocês observarem, ele também é um mapa político. Por quê? Ele também mostra as divisões territoriais dos estados brasileiros. Então ali a gente consegue perceber as linhas que dividem os estados brasileiros. Então a gente está falando de mapas políticos. Depois nós temos os mapas econômicos, que indicam as atividades produtivas do homem em determinadas regiões. Por exemplo, quando a gente vê mapas do Brasil que mostram aqueles desenhos onde a gente percebe, tem um desenho de um animal, tem um desenho, aqui em São Paulo nós temos um desenho de um bichinho, então ali é um estado que produz a carne daquele tipo de animal, beleza? Ou outros tipos de desenhos que vão representar essas escalas de produção. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Bora lá! Bem, nós temos também um mapa demográfico que apresenta a distribuição da população em determinadas regiões, que é o mapa que está aparecendo para vocês na tela, que é um mapa demográfico. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Nós também temos os mapas históricos que apresentam as mudanças históricas ocorridas em determinadas regiões. E também temos mapas rodoviários que estudam, e mostram as rodovias e estradas de um país. Olha só que interessante. E vamos falar agora sobre os elementos de um mapa. Todo mapa tem elementos. Que elementos são esses que aparecem no mapa? Todo mapa tem um título. Então, o título é o nome que indica o que o mapa está representando, contendo informações como o recorte espacial, o período de tempo e a temática em geral. Então, todo mapa tem título. Vamos para o nosso próximo tópico. Todo mapa também tem uma escala, Então, a escala é o quê? É a informação de quantas vezes o terreno real, no caso, a Terra ou parte dela, foi reduzido em relação ao mapa. Então, quando a gente está falando, pessoal, a respeito de escala, a gente está falando da redução, tá? Então, temos o planeta Terra e você tem uma determinada área que você precisa representar no mapa e você agora vai utilizar a escala para reduzir essa área para ela caber, no caso, num plano, tudo bem? Então, quando a gente fala de escala, a gente está falando dessa redução, de quantas vezes uma área foi reduzida para caber ali naquele mapa, beleza? Então, o mapa normalmente, a maioria dos mapas tem essas tabelas, essas escalas que mostram essa redução, beleza? Vamos avançar mais uma vez para a nossa tela, bora lá. Bem, todo mapa também, deveria ter legenda, tem mapas que não tem legenda. Então, as legendas, elas identificam os símbolos e as cores usados no mapa. Então, a gente percebe nesse mapa que está aparecendo na tela que ele tem ali uma legenda, ele fala, olha, aquela cor ali, ela significa isso, aquela outra cor significa aquilo, ou os símbolos que eu colocar no mapa vão significar determinadas coisas, tudo bem? Quando a gente estudou a respeito da cartografia temática mais a fundo, nós percebemos o seguinte, que quando a gente vai mostrar uma determinada área, a gente mostrou, eu lembro agora, o mapa que mostrava a Catedral da Sé, e os pontos de ônibus que estavam localizados próximos à Catedral da Sé, aqui no estado de São Paulo. Então, isso é cartografia temática e a gente tem lá o desenho do ônibus, do ponto de ônibus. Isso também deve aparecer na legenda. Então, quando você olha o símbolo, você vai saber, olha, aquilo ali é um ônibus, mas na legenda você vai colocar também, olha, aquele símbolo significa ônibus, aquele símbolo é rua, estrada, rio, beleza? Ou determinadas cores representam determinados dados. Então, tudo isso aparece nas legendas. Vamos avançar agora mais uma vez. Vamos lá. Para a nossa tela, agora sim nós vamos falar sobre orientação, que aponta no mapa o rumo da Rosa dos Ventos. Então, o mapa ele vai ter ou a Rosa dos Ventos completa ou parte dela. E ela sempre vai apontar ali para uma determinada região. Tudo bem? Vamos avançar mais uma vez na nossa tela. Os mapas também têm fontes, pessoal. As fontes são a entidade responsável pela realização do mapa. Esse mapa que aparece para vocês, ele foi tirado aí do IBGE.
Então, lá na legenda, que está bem pequenininha, mostra a fonte, a origem desse mapa, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que fez. Então, os mapas eles devem conter também as fontes. Agora, antes de eu passar o exemplo para vocês, a gente precisa lembrar o seguinte, que não é todo mapa que vai ter todos esses dados. O ideal é que o mapa, né, os mapas temáticos, os mapas sistemáticos, que eles tenham todas as informações que eu passei para vocês agora, presentes aí, né, desde a legenda, nós também temos a orientação, enfim, tudo. Todas essas informações elas deveriam aparecer, porém a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, tudo bem? Então não é uma regra de obrigação que todos os mapas precisem ter essas informações. Mas é interessante porque quanto mais informações, mais dados e menos erros podem acontecer, beleza? Vamos avançar mais uma vez na nossa tela. Então, nós temos agora a hora do exemplo, onde a gente vai entender um pouquinho desses dados que eu acabei de falar para vocês. Então aqui, por exemplo, nós temos um mapa de densidade de povoamento. Aquele mapa pequenininho, agora ele está ampliado. E vamos observar agora as informações presentes nesse mapa. Bem, nós temos o título, olha lá. Um mapa de densidade de povoamento. Temos o título. Vamos avançar para mais uma informação. Aqui na tela está aparecendo agora, piscando, né, a setinha que está apontando para a legenda. Então, nós temos um mapa que tem uma legenda. Tem título, tem legenda. Vamos avançar mais um pouquinho. Esse mapa também tem orientação. Então, olha lá, nós temos o símbolo da Rosa dos Ventos que está apontando para a região norte. Olha só que legal. Então, esse mapa também tem orientação. E nós também temos a escala, que está bem abaixo. Se vocês observarem, está abaixo aí do símbolo da Rosa dos Ventos, né? No caso, ela não está completa, né? A Rosa dos Ventos, a gente só tem a setinha, né? Que aponta para a direção norte. Mas aqui, abaixo dela, nós temos a escala, que mostra quantas vezes esse mapa foi reduzido. E agora nós temos a fonte. Observem que a gente jogou agora aqui a fonte, que está aparecendo, piscando a setinha para vocês, que mostra da onde que eu tirei esse mapa, né? Quem é que fez o mapa, que no caso foi o IBGE. Então observem quantas informações a gente conseguiu retirar aí, olhando apenas os dados apresentados no mapa. Então por isso que eu falei para vocês, quanto mais informações, mais dados e menos erros, consequentemente menos erros. Por quê? Um mapa sem legenda, sem escala, sem os dados que a gente falou anteriormente, ele acaba ficando mais difícil de ser interpretado. Então, muitas vezes, você pode interpretá-lo com informações erradas, tudo bem? Então, quanto mais informações, mais preciso o seu mapa vai estar, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, lendo aqui esse pequeno trecho para vocês, esse mapa de densidade demográfica não apresenta o tipo de projeção realizada. Então, faltou um dado ali. Por convenção, os mapas oficiais do Brasil são elaborados na projeção policônica, que a gente vai falar mais para frente nas nossas aulas. Falaremos mais sobre isso nas próximas aulas. Então, eu deduzi aqui, no caso, né, que este mapa ele seguiu, né, a projeção policônica. Por quê? Por convenção, por regra, os mapas brasileiros seguem esse padrão. Tudo bem? Então, basicamente é isso por hoje, pessoal. Na próxima aula eu vou continuar aí mostrando um pouquinho mais a respeito desses mapas para vocês. Vou continuar os exemplos e depois eu vou fazer aí uma tarefa de mão na massa com vocês para mostrar um pouquinho a respeito aí das projeções cartográficas. Beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo, comenta aí o que vocês estão achando e a gente se vê na próxima aula. Fiquem todos muito bem, um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!